Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje então aqui sobre as emoções, comunicando as suas emoções e os seus sentimentos. Falando um pouquinho sobre as emoções. As pessoas lidam com as emoções de variadas formas. Então, algumas atravessam a vida à mercê das suas emoções, elas são levadas de um lado para o outro, sem controle nenhum, totalmente levadas, direcionadas pelas próprias emoções, enquanto outras parecem completamente desligadas de seus sentimentos e são governadas pelo intelecto. Os dois extremos, eles produzem dificuldades. Talvez a melhor posição, seja ser levado pelo vento das emoções, mas tendo o intelecto racional como um leme, que ajuda a manter o curso. Então, você nem ignora suas emoções, mas também não se deixa ser totalmente conduzido por elas. A gente sabe que algumas pessoas nascem com essa habilidade natural de comunicar facilmente aos outros as suas ideias e sentimentos. Tem pessoas que têm essa facilidade, enquanto para outras pode ser difícil se expressar. Então, tem a dificuldade para se comunicar e aí não consegue dizer ao outro com clareza as suas necessidades, os seus desejos. E conseguir comunicar ao outro os nossos desejos, as nossas necessidades, aquilo que a gente está pensando, é extremamente importante para os relacionamentos, para que a gente possa ser assertivo na nossa comunicação, no nosso dia a dia, na nossa forma de ser mesmo. Isso é muito importante. E as emoções, elas se relacionam com necessidades. Então, quando a gente, por exemplo, sente raiva, significa que existe uma necessidade que não está sendo atendida. E nós temos 3 principais áreas de necessidades. Então, dar e receber amor. Aqui nós temos assim, o amor ele é acompanhado de sentimentos de alegria, ternura e afeto, ao passo que a perda ou a falta de amor traz tristeza e solidão. Fazer escolhas e manter controle. Ao poder fazer escolhas e controlar os acontecimentos, você se sente forte e confiante, mas a perda de controle deixa você frustrado e desamparado. E o terceiro é compreender e comunicar. Se você entende o que está acontecendo, sente-se calmo, relaxado e seguro, mas a falta de compreensão, por outro lado, provoca medo e confusão. Então, estar atento a quais necessidades que não estão sendo atendidas é muito importante. Para isso, a gente precisa aprender a sintonizar as nossas emoções. Então, 3 coisas importantes. Preste atenção em como você se sente, fale sobre os seus sentimentos e expresse fisicamente as suas emoções. De vez em quando, pare e escute seu corpo. Um frio na barriga pode ser causado por se sentir ansioso ou inseguro, enquanto uma dor de cabeça pode ser resultado de estar se sentindo amedrontado ou pressionado. Tente descrever o que está sentindo quando você estiver ali fazendo essa verificação, tentando entrar em contato com o que você está sentindo. Tente descrever para você mesma, para você aprender a reconhecer melhor seus sentimentos. Então, depois o próximo passo é fazer um esforço para descrever eles para uma pessoa da sua confiança. Mas se você, das pessoas, como a gente comentou lá no início, que tem dificuldade para expressar seus sentimentos, você pode começar com assuntos menos pessoais. Então, você pode tentar fazendo isso pelo menos uma vez ao dia para você exercitar e começar com coisas mais simples. Você pode começar com pessoas, de repente, da sua própria intimidade, só que com coisas mais simples, para você ir exercitando, que você possa se abrir. E quando você estiver conseguindo falar sobre os seus sentimentos, sem dificuldades, aí você pode começar, você pode ir para um próximo passo, que é expressar esses sentimentos fisicamente. Então, de novo, começa com coisas simples, Quando você vai cumprimentar alguém ali que você tenha mais intimidade, toca no braço dessa pessoa, sorria, demonstre que você está contente. Se você estiver com alguém e você se sentir tocado pela tristeza dessa pessoa, permita-se chorar. Eu entendo que para quem tem dificuldade em expressar os seus sentimentos, chorar na presença de outra pessoa pode ser muito difícil. Mas só de você estar ali, fisicamente presente, ouvindo a pessoa, conversando com ela, demonstrando para ela que você está conectado com o que ela está te trazendo, já é um exercício muito importante. Porque muitas vezes quem tem dificuldade para expressar também tem dificuldade para acolher. Comunicar com clareza ao outro aquilo que a gente sente, essa capacidade de compartilhar as emoções fortalece e aprofunda os relacionamentos. Contar para os outros como você se sente também torna mais fácil para eles comunicar os próprios sentimentos a você.
né? Ao aprender a comunicar seus sentimentos aos outros, você irá se sentir mais vivo, também vai perceber o seu nível de tensão diminuir, ajudando você a se sentir mais relaxado e mais saudável. Até porque, quando a gente não consegue comunicar os nossos sentimentos com clareza, isso gera muitos ruídos na comunicação e muitos mal-entendidos. E desses mal-entendidos podem surgir muitos problemas. Então, você conseguir se comunicar com clareza ajuda com certeza a se sentir mais relaxado e mais saudável. Não só porque você tem um controle maior sobre aquilo que você está falando, e isso te ajuda a se sentir mais confiante, como porque diminui esses ruídos na comunicação. Além disso, quando você comunica, por exemplo, se você está vivendo ali uma emoção, né? Que a emoção ela vem com uma alta intensidade. Se quando você está vivenciando essa emoção, você consegue compartilhar com a outra pessoa, consegue falar sobre o que você está sentindo, isso já diminui bastante a intensidade e facilita com que você conduza, por exemplo, de forma mais racional aquilo que você está vivenciando. E um recadinho final, né? Persista, porque todo aprendizado requer dedicação e treino. Expressar os seus sentimentos poderá ser desafiador no início, mas com o tempo você vai fazer parte dos seus hábitos. Então, quando você sentir dificuldade para compartilhar, né, lembra disso, que é um treino. Então, no início vai parecer mais difícil, e é natural que pareça mais difícil, porque exige treino. Então, persista.